Afinal de contas, como saber se uma empresa é uma boa pagadora de dividendos ou não? Grande parte dos investidores entram na bolsa de valores com o objetivo de formar uma renda passiva, ou seja, ter o dinheiro trabalhando para você. E uma das melhores formas para isso é através dos dividendos das ações e dos fundos imobiliários. Você provavelmente não me conhece ainda, meu nome é Antônio, também conhecido como 1% Investidor, e nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar, como saber, na verdade, se uma empresa é uma boa pagadora de dividendos ou não, como encontrar os indicadores, quais indicadores você deve analisar, onde esses indicadores estão dentro da plataforma do Trademap e tudo mais. Se você não acompanha a gente aqui ainda, acabou de cair de paraquedas, já se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Seguinte, primeira coisa, o que são esses dividendos? Dividendos nada mais são do que uma participação nos lucros da empresa. Vamos utilizar um exemplo aqui de uma empresa física fora da bolsa. Imagina que você se tornou sócio de uma barraquinha de cachorro-quente. E aquela barraquinha de cachorro-quente dá um lucro de R$5.000 por mês, digamos assim, né? Esses R$5.000 por mês você vai utilizar para pagar imposto, comprar mais pão, comprar mais salsicha, enfim, reinvestir na própria empresa. Mas também uma parte desse valor você vai retirar para você se sustentar. A empresa é sua e você precisa se manter. Você vai retirar o seu famoso salário, digamos assim. Só que nesse caso você é o único acionista. Quando a gente fala agora de empresas na Bolsa de Valores, tem mais de um acionista, inclusive milhares de acionistas aí que compraram as ações na Bolsa de Valores. E quando você compra uma ação, você vira sócio da empresa. E por ser sócio da empresa, você tem direito a receber uma participação nos lucros dessa empresa. Só que, logicamente, algumas empresas pagam mais dividendos que outras. E isso não necessariamente está ligado ao tamanho do lucro. Por quê? Tem empresa, cara, que dá um lucro X e paga, por exemplo, tanto de dividendos. E tem uma empresa que dá metade do X de lucro e paga muito mais dividendos. Por que isso? Porque o percentual de pagamento de uma empresa é maior do que a outra, tá? Antes de você analisar uma empresa e você pensar o seguinte, caramba, acho que a empresa que paga 10% ao ano é muito melhor que a empresa que paga 7%. Antes de você pensar nisso, você tem que tomar alguns cuidados, porque isso não necessariamente é uma verdade. Por que não? Você tem que usar a seguinte lógica. Quando uma empresa está distribuindo grande parte dos seus lucros como dividendos, essa empresa já é uma empresa sólida, é uma empresa que já cresceu bastante, está num certo nível de maturidade e agora ela pode se dar esse luxo de começar a distribuir seus lucros como dividendos. Agora, quando você pega outra empresa que está em crescimento, uma empresa que de uma certa forma é pequena e não paga tantos dividendos, é porque essa empresa está mais focada em reinvestir nela e não em distribuir dinheiro aos sócios. Vamos utilizar de novo o mesmo exemplo da barraquinha de cachorro-quente. Imagina que você montou a barraquinha agora e a barraquinha está começando a dar R$5.000 de lucro. O que você acha que é melhor para sua empresa? Você chegar e pegar R$4.000 de retirada de lucro e botar no seu bolso e você gastar? Ou você pegar esses 4.000 e reinvestir na barraquinha para ela crescer mais ainda? Logicamente, é muito melhor que você reinvista na empresa para ela continuar crescendo. E esse mesmo pensamento tem que existir na Bolsa de Valores também. Não é porque uma empresa não está pagando tantos dividendos que essa empresa é ruim. Longe disso. É porque ela pode estar mais focada em crescer, em aumentar os seus lucros, do que em distribuir dividendos. E lembrando também que existem principalmente duas formas de ganhar dinheiro com ações, né? Na valorização do preço da ação e também nos dividendos. Então não é porque você não vai ganhar muito nos dividendos que você também não vai ganhar na valorização da ação. Você pode acabar ganhando em um e não ganhando em outro. Ou você pode acabar ganhando nos dois também. Agora eu vou te mostrar aqui na plataforma do Trademap, onde você encontrar os principais indicadores de dividendos das ações e o que significa cada um deles. E estou mostrando aqui a tela do meu celular, né? Eu preferi não mostrar do computador porque grande parte da galera que acompanha a gente aqui no canal utiliza o celular para acompanhar seus investimentos e não o computador. Então acho que fica mais fácil mostrar a tela do celular. Logo que você entra no aplicativo, tem diversas opções aqui embaixo, ó, ações, renda fixa, carteira, fundos e notícias. Vamos entrar aqui na opção de ações. Existem algumas listas de ações que você faz, né? Essa aqui é a minha lista principal, que tem algumas empresas aqui que eu acompanho. Vamos pegar, por exemplo, aqui o exemplo da Itaúsa, que é a ITSA4. Você vai clicar nela e assim que você clicar, vai aparecer esse gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico do histórico do preço, né? Então tem ali o gráfico de um dia, uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses e um ano lá em cima. Se você descer a tela, você vai encontrar mais algumas informações. E se você continuar descendo, você chega nesse quadrinho aqui, que é o quadrinho dos principais fundamentos. Mas antes de eu te explicar o indicador que está aqui, eu quero te explicar o indicador que está aqui mais embaixo, ó, que é esse indicador de proventos. Proventos seria a mesma coisa que os dividendos. Por que o nome é diferente, tá? Porque a empresa, ela distribui seus lucros sobre duas formas, sobre os dividendos de fato e sobre os juros sobre capital próprio, tá? As duas formas praticamente são a mesma coisa. O que muda é a contabilidade ali para imposto, né? Muda para a empresa. Um ela paga imposto e o outro ela não paga imposto, mas para nós é praticamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala de dividendos e quando a gente fala de juros sobre capital próprio, a gente está falando de proventos. Então, ao invés de você falar só dividendos, a gente fala proventos. E aqui nessa aba de proventos, a gente tem 3 indicadores: Dividend Yield de 12 meses, Dividend Yield de 24 meses e Dividend Yield de 36 meses.
O que significa isso? Dividend yield é a comparação entre quanto que a empresa está pagando de dividendos e o preço que você está pagando na ação. Então vou te dar um exemplo. Digamos que você compra uma ação por R$10 e ela está pagando R$1 em dividendos. O dividend yield está em 10%, porque você recebe 10% do que você pagou. Agora imagina que essa empresa, ela continua distribuindo R$1 em lucros por ano, só que o preço caiu para R$5, o preço caiu 50% e você comprou por R$5 agora. O teu dividend yield não vai mais ser 10%, o teu dividend yield vai ser de 20%, porque R$1 pago é 20% do valor que você pagou na ação. Então o dividend yield é uma comparação entre o preço que você está pagando na ação e os dividendos que a empresa está pagando. Se a gente pegar o dividend yield aqui de 12 meses da Itaúsa, está em 2,32%. E se a gente olha os de baixo estão muito maior. Por que o de 12 meses está tão baixo? É porque no passado foi um ano de crise, a Itaúsa é uma holding que tem participação no Banco Itaú, a maior parte dos lucros dela vem do Banco Itaú, e os bancos sofreram uma limitação de distribuição de lucros em 2020, né? Saiu uma medida do governo aí que limitou a distribuição de lucros dos bancos, e isso acabou prejudicando os dividendos da Itaúsa. Mas não é porque ela, no último mês ela pagou só 2% que ela vai continuar pagando isso para o futuro. Longe disso, ela tende a se recuperar. Quando você olhar os dividendos de uma empresa, você sempre tem que olhar o gráfico, o histórico de proventos, tá? Para ver se aquele dividendo é constante ou se foi algo atípico. Se a gente pegar o preço atual da Itaúsa e comparar com os dividendos distribuídos em 2019, que foi um ano antes da crise, o dividend yield dá próximo dos 10%. Só que se a gente comparar com os dividendos de 2020, dá 2,32%, porque em 2020 ela distribuiu muito menos do que ela distribuiu em 2019. Então sempre analise o histórico. E se a gente pegar o dividend yield aí dos últimos 3 anos, 36 meses, deu quase 20% aí, 19,08%. Então esse é o primeiro conceito que você precisa entender sobre dividendos. Se a gente subir aqui para cima, nesse quadrinho aqui dos principais fundamentos, a gente consegue encontrar o quadradinho escrito ali, ó, payout. Payout 24,2%. O que é o payout? É a porção do lucro da empresa que ela distribui aos acionistas, a proporção, né, uma partezinha. Então, se a empresa, por exemplo, fez R$100 mil de lucro, R$24.200 ela distribui como distribuição de lucros, de fato, para os acionistas. Então, quanto maior o payout da empresa, mais ela distribui em dividendos. Quanto menor o payout, menos ela distribui em dividendos. Mas não é porque a empresa tem um payout baixo que ela é ruim. Isso eu vou mostrar para você em outra parte agora do aplicativo. Ó. Vamos subir aqui de novo, tá? E você vai vir aqui no gráfico da Itaúsa e você vai clicar nesse símbolo aqui do infinito, certo? Quando você clica no símbolo do infinito, você consegue ver o histórico de preço da Itaúsa aí. E aqui embaixo tem algumas opções. Quando você clica nesse RX, vai aparecer o raio-x da empresa. Vamos clicar. Aí vão aparecer esses quadrados. O que são esses quadradinhos aqui, essas partes? Isso aqui é como se fosse alguns números, tá? Alguns fundamentos da empresa. E se você descer aqui embaixo, ó, você vai encontrar uma parte chamada investimento. No caso aqui da Itaúsa, o investimento está menos 352 milhões de reais. O que é esse investimento? É o dinheiro que a empresa pegou e reinvestiu nela mesma, ou investiu em outra coisa. Então, às vezes, a empresa não tem um payout absurdo porque ela pega parte dos lucros para reinvestir nela também. Não tem como ela fazer 100% de payout. Se a empresa distribuir 100% do seu lucro em dividendos, como é que a empresa vai reinvestir nela? Como é que a empresa vai pagar os funcionários, pagar seus custos? Então, a parte desse valor do lucro da empresa também é utilizada para investimento. E nessa parte aqui do Trade Map, você consegue encontrar várias informações bem legais, tá? Como, por exemplo, balanço contábil, os resultados, fluxo de caixa, indicadores de valuation, para você ter uma ideia se o preço está caro ou se o preço está barato, indicadores financeiros, ó, o payout aqui de novo. Então é uma parte bem legal do Trade Map aí, para você também acompanhar os fundamentos da empresa. Como você sabe, o Trade Map não é um simples aplicativo para você acompanhar seus investimentos. É realmente uma plataforma completa, né, de análise. Então você consegue fazer análise fundamentalista, análise técnica nos gráficos, você consegue acompanhar as notícias. Cara, é surreal. E o Trade Map aí tem 3 planos aí oferecidos, um para cada objetivo, aí você analisa qual que é melhor para você, qual que se encaixa melhor na sua estratégia. Mas uma coisa é fato, recomendo demais porque vale muito a pena, tá? Eu sou assinante do Trade Map e não tenho do que reclamar, só elogiar. Então esse foi um vídeo aí sobre dividendos e como saber se uma empresa é uma boa pagadora de dividendos ou não. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.